É, VSR, o nosso Timóteo. Vamos falar do que o Brasil gosta hoje? Você tem que falar do que o Brasil gosta. Acho que é isso. O time que foi o melhor durante todo o campeonato, né? Liderou desde a primeira rodada lá, estreia. E olha que jogou lá 3, 4, 5 rodadas com um time misto, com um time bem mexido. E teve ali as suas instabilidades, como é normal no começo de ano. Superou uma eliminação bem que poderia ter sido bem traumática numa Libertadores, em que de fato nada funcionou. Nos 4 jogos que o Corinthians jogou na Libertadores, nada funcionou. E foi muito, digamos, foi muito efetivo nos clássicos, né? O Corinthians jogou 6 clássicos no campeonato, perdeu para o São Paulo no primeiro, mas e nesse jogo contra o São Paulo fez um primeiro tempo melhor que o São Paulo. Depois no segundo se perdeu ali, o São Paulo ganhou com mérito, mas depois ganhou 2 vezes do Santos, ganhou uma vez do Palmeiras, conseguiu segurar 2 empates que lhe saíram com um cenário de vitória, né? Os 2 empates do Corinthians com o Palmeiras tem o gosto de vitória para o Corinthians, porque ele estava com 1 a menos, dentro do Allianz Parque, saiu com empate lá na fase de classificação. E ontem, um empate que servia para ser campeão. Então acho que o título está nas mãos do time que foi melhor durante o campeonato. E para o Palmeiras, acho que tem muita coisa para ajustar para o Campeonato Brasileiro. Que aí você fala assim, tá bom, então o Palmeiras vai ter tempo de se ajustar para o Campeonato Brasileiro. Não vai ter tempo, porque o Palmeiras entra em campo domingo para enfrentar o Botafogo. Então, porque o Palmeiras está com muita dificuldade para jogar. O Palmeiras está com muita dificuldade para criar. Ontem o Palmeiras finalizou 2 bolas no gol do Hugo, 2. Uma no pênalti, que foi a única jogada que acho que o sistema defensivo do Corinthians falhou. E a outra, um chute do Rios, mais ou menos ali, um pouco atrás da meia-lua, que o Hugo defendeu no canto esquerdo. Só. É muito pouco, né? É muito pouco para um time que precisava, para um time que tem a qualidade de jogadores que tem o Palmeiras. A gente já está com 11 mil pessoas aqui, então participe com a gente. Pode mandar no superchat, aproveita a presença aqui do nosso Betão, aproveita a presença também do Veloso, do nosso Vitor Sérgio Rodrigues, para mandar aqui o seu superchat, sua pergunta. Numa dessas tem curiosidade também, da época que eles jogavam, né? Mas, cara, em relação a como os times encararam, pelo lado do Palmeiras, eu sinto que foi muito uma situação de... O problema talvez não seja perder, embora perder para o rival, é sempre muito ruim. Mas como o time encarou o jogo. E a minha impressão é que, de fato, até nos minutos finais, o Palmeiras não estava com aquela vontade que tem que ter por uma final. E é uma sensação que no Corinthians parece que é diferente, cara. Os caras sentiram ali que, poxa, é o jogo da vida mesmo, sabe? Como diz a própria música do torcedor. Eu acho que pela estratégia que o Corinthians adotou, acho que foi mais pela postura do Corinthians do que muitas vezes pela postura do Palmeiras. Porque no jogo de classificação, na fase de grupos, o Palmeiras teve uma postura totalmente diferente e o Corinthians também teve uma postura muito abaixo. E já no primeiro jogo da final, lá no Allianz, o Corinthians teve uma postura de marcação forte, de querer se impor, de sair jogando, coisa que no primeiro jogo não havia tido. E nesse jogo, o Corinthians também foi inteligente da mesma maneira. Né, o que eu estava pensando, né, antes da partida, eu falei, será que o Abel ele vai fazer uma marcação-pressão igual fez no Allianz? Coisa que ele não conseguiu fazer aqui. E o Corinthians fez. Né, o Corinthians não jogou com o resultado debaixo do braço. Todo o tiro de meta do Palmeiras, o Corinthians marcava a pressão, tirava o Palmeiras da zona de conforto. Forçava o chutão. Isso, forçava o chutão para ter a posse de bola. Né? Então, acho que o Palmeiras acho que até meio que se surpreendeu um pouco com a postura do Corinthians agressiva desde o início do jogo. Dá pra gente seguir, de repente, nessa linha de que um time encarou os 2 jogos como deveria ser encarado e talvez o outro time, até pelo histórico recente. No sentido de eu digo no sentido de disposição, de querer. Acho que não. Eu acho que teve muita percepção, talvez, do torcedor palmeirense de que não foi encarado da maneira como deveria ser encarado. Isso aí é normal. Quando perde, o cara diz que faltou tesão, faltou vontade. A gente vê essa temática aí na seleção brasileira. Não foi, não. Faltou qualidade pro Palmeiras. O Palmeiras queria ganhar o título. Acho que a fala do Veiga no pós-jogo é muito, muito clara. Ele queria. Ele não conseguiu. Ou não consegue Moisés. Não consegue. Ele não conseguiu. Não é que faltou querer. Acho que dizer que o Palmeiras faltou querer, acho que é até desmerecer um pouco o Corinthians. O Palmeiras quis. Agora não conseguiu. Desculpa, velho. O Ramon também entendeu a forma como marcar bem o Palmeiras, né? Porque a gente vê o retrospecto. Ele tem 4 jogos contra o Palmeiras, não perdeu nenhum. E o Abel vinha de uma sequência de só 2. Não, acho que era só 1. Acho que 2, né? Até então, 2 derrotas só contra o Corinthians, agora chega tem 3 derrotas, né? Ele não consegue vencer o time do Ramon. E ontem a gente viu a dificuldade, o Palmeiras não consegue jogar.
O Palmeiras não consegue fazer essa pressão que eu esperava, que aconteceu até pelaquela mudança no primeiro jogo lá da fase de grupos, quando o Abel começou com 3 zagueiros. Aí ele conseguiu. Perdido. Primeiro tempo não conseguiu marcar, o Palmeiras sufocou, pressionou, mas aí o Ramon resolveu no intervalo e depois, até porque o Abel não teve uma outra novidade tática também, em função a esse confronto, o Ramon soube perfeitamente ajustar essa marcação, botar o Corinthians da sua forma, mas com a marcação sempre muito bem ajustada, e o Palmeiras não conseguiu sair. O Palmeiras com dificuldade de criar, com dificuldade de marcar quando não tinha posse de bola. Ontem o Corinthians não chegou a incomodar o Everton, como não incomodou também no Allianz Parque, foi uma bola no gol que foi o gol, mas era um time que também não passou sufoco. O Corinthians não foi ameaçado, principalmente no primeiro tempo. Aí no segundo, aquele negócio de botar o time mais à frente, acho que o Abel errou em alguns momentos, a gente estava até discutindo no pós-jogo, né? Que o Abel coloca 3, 4 atacantes, mas não tem um lateral no campo. Ele tirou o Piquerez, tirou o Mike, e aí você não tinha como... Era só bola que saía da defesa, muitas vezes direto lá pro Flaco Lopes. E o Felipe Anderson canhoto Felipe canhoto jogando do lado destro, do lado esquerdo. Então, assim, a gente não viu uma ideia, né, de um time disposto dentro de campo para tentar superar o adversário taticamente, tecnicamente, com as armas que o Abel tinha. Então, no final, foi aquela confusão toda. A torcida que você disse que jogou junto atrapalhou também o desenvolvimento da partida, né? Aqueles fogos que caíram, a bola não andava, o jogo não acontecia. Momento que o Palmeiras tinha um a mais. E aí o Palmeiras não conseguiu o gol que precisava para levar para os pênaltis. Já somos quanto, produção? 16 mil pessoas com a gente, tá? Deixa o likezinho aqui, daqui a pouco a gente passa também pela galera também mandando o superchat aqui com a gente. Agora, o Betão, assim, quanto que esse título, no sentido de impulsionar o Corinthians para o restante da temporada? Porque, cara, a gente pega, repito, né, os últimos anos do Corinthians era uma luta talvez constante ali contra o rebaixamento. Às vezes dava um sinal que poderia melhorar, e aí a gente pega alguns personagens que para esse título foram muito importantes, né? Yuri Alberto, o Memphis Depay, Yuri que até outro dia estava sendo, né, esculachado nas redes sociais. O quanto que dá para impulsionar esse Corinthians para essa temporada 25? Analisando um contexto, foi fundamental esse título, porque o Corinthians vinha de 15 dias aí conturbado, né? Porque teve a eliminação na Libertadores, né? Ramon Dias pendurado, jogadores sendo muito criticados, Memphis Depay estava gordo, estava tudo um cenário catastrófico. Se o Corinthians perde essa decisão, seria muito ruim. E tem um outro contexto que a gente levantou no pós-jogo também, porque assim, o Corinthians não fez grandes contratações nas janelas, fez contratações pontuais, mas não fez aquele que está todo mundo acostumado a fazer grandes contratações. E isso para mim foi um grande risco, entre aspas, porque a diretoria traz uma responsabilidade. Se não é campeão, também não contratou, não, agora como foi campeão, né, confiou na equipe, foi assertivo. Então acho que dá um impulso maior para esse início de temporada. Eu acho que o Corinthians vai ter que fazer contratações sim, porque uma coisa é você ter um elenco reduzido para jogar um Campeonato Paulista. Outra coisa é você ter um elenco reduzido para jogar uma Sul-Americana, um Brasileirão, que é um calendário extenso, né? E sobre os destaques do Corinthians, o que eu acho interessante, assim, a gente fala normalmente sempre do trio de ataque ali, né? Yuri Alberto, Memphis e Garro. Só que o Corinthians ele tem uma importância, assim, de um elenco muito ajustado. E eu sempre dou destaque para o tripé do meio campo. Ranieri, Carrilho e Martins, para mim, é o equilíbrio desse time. São jogadores que marcam, que saem para jogar e dá sustentação para esses três da frente. Então, assim, a importância para a confiança dos atletas para a sequência da temporada é muito grande. Me parece um time já bem competitivo, assim, eu acho assim, que a gente, da época que o Veloso jogou, o Betão, na época que o Betão jogou também, estava começando a acontecer um fenômeno que é os campeonatos estaduais perderem relevância. E acho que isso é uma coisa que a gente não tem como brigar com isso. Quando o Palmeiras ganhou o Paulista de 93, era a coisa mais importante do ano para o Palmeiras, né? Hoje já não é mais assim. Então hoje os grandes times, os times que estão estruturados, se eles só ganham o estadual, o ano não é bom, definitivamente. O ano passado o Palmeiras ganhou o estadual. O ano do Palmeiras ano passado foi bom? Não. Em 21 o Flamengo só ganhou o estadual. E muita gente chegava a dizer que o Flamengo passou 2021 sem título. O Palmeiras também. Então, hoje perde a relevância.
em situações específicas, o campeonato estadual ele passa a ser muito importante porque times do tamanho do Corinthians, times do tamanho do São Paulo, times do tamanho do Cruzeiro, e por que eu estou citando esses três? Porque em 21 o São Paulo deu muito valor a ganhar o estadual, porque ele não ganhava um título desde 2012. O Corinthians não ganhava um título havia 6 anos. Eu acho que esse estadual, esse mineiro atual, era muito importante para o Cruzeiro ganhar. Acabou perdendo, foi eliminado na semifinal e tudo. Por quê? Porque você, time desse tamanho, cara, o cara não pode ficar muito tempo sem ganhar título. Então acho que nesse cenário, esse estadual, foi muito importante para o Corinthians, que você já tira aquele negócio de 6 anos sem título. Agora vai buscar para fazer coisas maiores. Ganhar uma Copa do Brasil, que o Corinthians bateu na trave 3 anos atrás. Buscar eventualmente uma Sul-Americana, que o Corinthians chegou a 2 semifinais seguidas. Quem chega na semifinal brigou para ser campeão. Então, assim, de repente o Campeonato Brasileiro, né? Acho que aí o Betão tem razão. Acho que para um campeonato de 38 rodadas, que vai acabar dia 21 de dezembro, se acabar, pô, precisa ter um pouquinho mais de elenco. Mas nesse contexto de você chegar e falar assim, ó, ganhamos alguma coisa. Levantamos um troféu para não ter aquela coisa incômoda lá. O Corinthians que não ganha nada há 6 anos. Acho que nesse sentido é importante. Não dá para dizer, não dá para ter aquela sensação de falar assim, ganhamos o Paulista, ó, nosso ano já está garantido. Não é isso. Mas tirar esse rótulo de 6 anos sem conquistar, levantar uma taça, eu acho importante, porque um time como o Corinthians, tu fica 6 anos sem levantar uma taça, é muito puxado, é muito pesado. E até porque, o Veloso, até em cima do que falou o Betão, desse momento ali meio caótico ali, com questão de Libertadores, onde o Corinthians não conseguiu a sua classificação para a fase de grupos, existiu ali um movimento... Mal, né? Pior do que não conseguir a classificação, jogou mal. Eu brinco, né? Jogou com o direito Mackenzie lá e não conseguiu, não conseguiu a classificação. Mas, cara, é importante também para os jogadores, porque existiu nesse período um movimento do tipo, esses caras terminaram muito bem a temporada, mas não ganharam nada ainda com a camisa do Corinthians. Então também era importante, e se a gente pegar, muitos desses não tinham nenhum título até na carreira, né? Então acho que isso também acaba pesando também para a sequência da temporada do Corinthians, né? Foi, né? Você olha a pressão que viveu o Ramon até essa final, né? Que era uma condição que se perde o primeiro jogo, podia cair, se perde a final, podia cair. Então, em função da desclassificação da Libertadores, da pré-Libertadores, a pressão existia. E a pré-Libertadores vem a desclassificação e a final vem logo em seguida, né? Então era uma pressão muito grande. Agora, eu não sei, eu tenho a impressão que para o corintiano, embora o Corinthians tenha um ano cheio de competições ainda, esse ano já tá ganho, porque você tirou o tetracampeonato do Palmeiras. Você é campeão em cima do Palmeiras, um time que estava 6 anos sem ganhar nada. A pressão em cima do Ramon, como você disse, vários jogadores que nunca tinham ganhado nada nas suas carreiras. Então ter um título como esse, embora o Corinthians vá disputar outros campeonatos importantes, mas mais difíceis também, né? O brasileiro, um tiro longo, um campeonato de regularidade. Eu acho que o outro campeonato que o Corinthians pode fazer frente é a Sul-Americana, né? Já que está eliminado da Libertadores. Agora, a gente sabe da dificuldade do brasileiro e dos mata-mata. A Copa do Brasil, às vezes aparece algum time que a gente não espera também, mas o Corinthians está com um time muito equilibrado. Embora tenha tropeçado e tenha feito mando de campo forte, né? Um mando de campo muito forte, uma péssima pré-Libertadores, mas a gente não vê o Corinthians assim, por exemplo, pelo menos essa impressão que ficou do ano passado, um time mais equilibrado assim, principalmente com essa força de hoje jogar em casa, que recuperou. Porque nós vimos no primeiro semestre do ano passado que não ganhava em casa, não ganhava fora, era um time que era um alvo fácil ali para os adversários. Hoje não. Hoje é um time que o torcedor vem junto, que está com moral, que ganhou o primeiro título. Mas eu acho que para o torcedor corintiano já foi um alívio aí. Já dá para dizer que já é um ano bom? Esse ano do Corinthians? Eu sei que tem muita coisa que pode acontecer. Se o Corinthians está disputando até a última rodada para ser campeão brasileiro e não ganha o título, talvez fique uma decepção. Você fala pro corintiano, você quer só ganhar do Palmeiras, tirar o tetracampeonato deles no ano, e não cair. Os caras falam, pô, até ótimo. Se você for falar em termos de torcedor, é isso. Mas como em termos de camisa, é igual o VS falou, é pouco. Né? Tem que fazer mais coisa para o ano realmente se tornar um ano bom. A gente vai entrar daqui a pouquinho nos personagens, né, desse confronto. A gente vai trazer aqui a palavra do Yuri Alberto, do Rafael Veiga, do Hugo Souza. Ontem nós fizemos uma dinâmica aqui, o pessoal apostou que ele seria o herói do jogo. Impressionante. Inclusive, se eu não me engano, o nosso Renato Rodrigues falou, ele vai pegar um pênalti, coisa e tal. Não é que pegou mesmo? Impressionante, né, cara? E em relação ao jogo também, as estratégias montadas, a gente viu que o Palmeiras, no primeiro jogo,
ele perde e o Corinthians, obviamente, ganha o jogo, principalmente no meio-campo. Ontem, qual foi o diferencial em termos de posicionamento que, como falou o Veloso, o Ramon conseguiu fazer a leitura para cima do Abel Ferreira? Onde que o Palmeiras perdeu esse título? Onde que o Corinthians ganhou esse título? Eu acho que ontem o Palmeiras ele não conseguiu sair da pressão, dessa alternância de pressão que o Corinthians fez e dificultou demais para o Palmeiras, né? Por exemplo, no primeiro tempo, na bola parada, no tiro de meta, o Corinthians subia a marcação. Aí o Palmeiras não conseguia jogar. Quando a bola era esticada, ninguém conseguia ganhar essa segunda bola. Quando o Corinthians fazia uma pressão mais média, o Palmeiras com muita dificuldade para se estabelecer no campo de ataque. O Veiga meio neutralizado ali pelo Martínez, a bola caía ou no Aníbal ou no Emiliano Martínez e eles não conseguiam fazer essa bola gerar rápido. Ontem, e eu aqui estou tranquilo para falar sobre isso, porque acho que no primeiro jogo o Estevão jogou muito bem. Ontem o Estevão fez uma partida muito ruim. Bem abaixo. Muito Sumido. ruim. O primeiro jogo, que depois eu falei aqui, o pessoal virou, você tá maluco, você é puxa-saco do Estevão. Não tem nada a ver com o Estevão, nunca falei com o Estevão. Só estou dizendo que no primeiro jogo ele criou várias jogadas de desequilíbrios, várias jogadas de 1 contra 1 que ele ganhou, gerou muitas oportunidades. Ontem ele foi apagado pelo Angileri. Então, assim, primeiro tempo ele ainda tentou ali na reta final 2 ou 3 jogadas, ganhou uma, mas no geral ontem o Angileri botou o Estevão no bolso, como o pessoal fala. Então, assim, por quê? Porque o Palmeiras não conseguiu dinâmica para fazer essa bola chegar nos pontas. Facundo Torres no primeiro tempo muito apagado. No geral, o Facundo Torres só apareceu pro lance do pênalti, que foi muito mérito dele. Passe, né? Espetar aquela bola ali pro Vitor Roque. Mas então, assim, os pontas do Palmeiras estavam muito mal no jogo. Facundo Torres sumido do jogo, mostra que o Corinthians aprendeu a neutralizar. Pega o jogo lá do Allianz Parque da fase de classificação, o Piquerez mandou no jogo no primeiro tempo. Mandou no jogo. Palmeiras com 3 zagueiros, o Piquerez foi perigo o tempo todo, cruzou a bola do gol. Então, assim, ontem o Corinthians entendeu, marcou o Palmeiras nas pontas. Quando a bola veio para dentro, o Veiga muito bem marcado, o Palmeiras não conseguiu dinâmica para fazer essa bola chegar. Tanto que a gente em algum momento chegou e falou, eu fiz esse comentário no jogo, não me lembro no começo ou no meio do segundo tempo. Palmeiras sempre quis um 9, agora tem um 9 e a bola não chega nunca pro 9. A bola que chegou pro 9, o Vitor Roque sofreu o pênalti. Então, assim, acho que tem essa questão. O Corinthians neutralizou o jogo do Palmeiras das pontas para dentro e o Palmeiras praticamente não fez nada. Vou repetir, o Palmeiras deu 2 finalizações no gol no jogo. Uma foi o pênalti e a outra um chute do Richard Rios lá de longe. Que também. 2 finalizações no jogo. Primeiro tempo, o lance de perigo, o maior perigo do Palmeiras foi aquela cabeçada do Murilo, que a bola saiu sem nenhum perigo. O Betão tava... Cara, assim, não dá, é muito pouco, né? Vamos, já que você falou do Vitor Roque, vamos pro outro lado, do outro 9, que é o Yuri Alberto, que, cara, mais uma vez aí, enfim, fez uma partida dentro daquilo, de estratégia do Ramon Dias, muito boa. Né? Vamos escutar o Yuri Alberto, querendo ou não, fez o gol do título, porque ele marca no Allianz Parque. Tanto que a gente apanhou, por tanto que eu apanhei. Só agradecer a Deus, cara, meus companheiros, a minha família, dedicar esse título, esse gol, que teve uma importância muito grande, então é só agradecer a Deus por isso. Eu imagino que você deva estar muito feliz porque você deu a volta por cima, né? Sim. Você chega, é um jogador que chega com cartaz enorme, tem um momento ali que acho que faltou confiança para você, se readquire a confiança e começa a fazer muitos gols. É muito especial? Sim, muito especial, cara, ainda mais pela forma que foi, né? Então, desde o ano passado, poder dar a volta por cima, a gente sabe da dificuldade que é jogar aqui no Corinthians, não é para qualquer um. E dar essa volta por cima também, porque já vi muitos jogadores largarem por muito menos. Tá aí o Yuri Alberto, né, falando ali, enfim, de todo o contexto, né, que ele viveu nos últimos anos, né, com a camisa do Corinthians. É um cara que pode evoluir, vocês entendem que ele tem mais ainda para entregar? Ou de repente ele bateu ali num teto, óbvio, que pro futebol brasileiro. Acho que o Vesque falou, né, que é um jogador nota 8? Eu tenho, no ano passado, durante a crise do Yuri Alberto, sentado neste programa aqui, eu falei, cara, pro padrão do futebol brasileiro, o Yuri Alberto é um atacante nota 8. Ou até mais. E aí o pessoal... Não, os torcedores do Corinthians, eu fui achincalhado por torcedores do Corinthians, dizendo que eu tava maluco, e eu digo e repito. Cara, o que o Yuri Alberto joga, pro nível do futebol brasileiro, é nota 8 para mais. E pro grupo. E o que ele se entrega pro grupo E isso não vai impedir ele de perder gol. Ontem ele perdeu um gol que mataria o jogo.
Que foi a única defesa que o Everton fez. Então assim... Agora, ele conseguiu se adaptar muito bem a esse novo formato da equipe, né? Com o Garro, com o Memphis. A chegada desses jogadores, ele evoluiu demais. Porque a gente lembra, antes dessa chegada desse time ser mais leve, mais rápido, e ele jogar dentro da característica dele, que é receber uma bola na frente para conduzir e finalizar, ele sofreu demais. E ele não conseguia entregar. Agora, eu acho que ele conseguiu se adaptar, os jogadores conseguiram entender também os movimentos do Yuri, a bola chega o tempo todo para ele finalizar. E o treinador, né, Veloso? Porque o Luxemburgo e o Mano botavam o Yuri Alberto para ficar de pivô tomando porrada de zagueiro. Não é a característica do jogador, cara. O Ramon Emiliano tem o mérito de usar o Yuri Alberto atacando bola no espaço, se deslocando. Dificilmente você vê o Yuri Alberto fazendo um pivô pro zagueiro vir e dar uma chegada e ele se atrapalhar. Não, ele bota em velocidade no espaço para pegar um rebote pro gol lá, que é o Memphis dando a bola no vazio. Esse é o jogo do cara, né, Betão? E sabe o que acontece também, assim, hoje com esse boom de rede social, as pessoas colocam um rótulo muito fácil. Demais. Então pegam recortes dele. Uma canelada que ele dá, um gol que ele perde. E aí resume o Hidalberto nisso. Mas o Hidalberto é muito mais que isso, né? Ele participa do jogo o tempo inteiro. Quando é para jogar pelo lado do campo, ele corre atrás do zagueiro, e tromba, e briga. Ele vai errar mais, por quê? Porque ele encosta mais na bola. Ele dá muita opção pro jogo do Corinthians. Então, o Hidalberto, assim, mentalmente falando... E ontem o Veloso viu isso no começo do jogo. Ele falou, olha... Quem está sendo 9 é o Memphis, o Roberto está fechando o lado direito lá e o Piquerez não jogou. É um cara fundamental. Cara. Foi o que ele fez com o Romero no outro jogo. Então, assim, eu acho que a leitura que o Ramon fez do Palmeiras foi muito melhor que o Abel fez. Perfeito. Porque ontem a preocupação do Abel qual que era? Anular o meio do campo do Corinthians. Ele até conseguiu. O Corinthians chutou no primeiro tempo uma bola na trave. Acho que é essa aí, ó. Essa aí. Chutou essa bola na trave. Depois não teve grandes coisas pro Everton também. Só que por outro lado, ele colocando 2 volantes mais de marcação, o Palmeiras não criou nada. Porque não saía a bola ali de trás com qualidade. Você tem o Emiliano e o Aníbal, a bola não vai chegar com qualidade lá nem no Estevão, nem no Facundo, muito menos no Vitor Roque. Então o Abel pensou em neutralizar esse meio campo que o Corinthians ganhou no primeiro jogo, e foi verdade, mas ele esqueceu da outra parte, que quem tinha que ganhar o jogo era o Palmeiras, e o Palmeiras com 2 volantes só de marcação não conseguia chegar até a frente, não conseguiu criar nada. E taticamente falando, o que deu para observar? No primeiro tempo, o Abel ele segura mais o Piquerez e deixa o Mike espetado lá, né? Só que para que isso funciona bem, o que tem que ser? Tem que ser uma troca de bola muito rápida para a bola chegar no Mike livre. E aí aconteceu o cobertor curto, porque ele largou o Mike e o Corinthians começou a aproveitar aquele corredor ali. Né? Então a estratégia foi bem pensada, talvez, mas não bem executada. Tivemos um nó do professor Ramon Dias para cima do Abel? Não sei se foi nó, porque o jogo foi bem equilibrado, mas é que eu acho que... Mas daí quando a gente coloca talvez na balança a qualidade do time, eu acho que poucas pessoas discordam que o Palmeiras tem mais qualidade. Não joga melhor, mas tem mais qualidade que o Corinthians. Sim, tem mais Diante qualidade. Disso, você acha que dá para ir nessa linha? É que exatamente o jogo, a força do Palmeiras pelos lados foi muito bem neutralizada pelo Corinthians, né? O Angelério até aqui faz os jogos que ele jogou muito bem todos. Impressionante, cara. Parece que ele tá no Corinthians há um tempão já, né? Deu assistência, marcou bem. E fez falta lá no jogo contra o Barcelona, que ele não estava inscrito na Libertadores, né? Então, assim, acho que ali neutralizou o Estevão, arranhou muito a confiança do Palmeiras, porque em vários momentos do ano passado, a gente falou aqui, não dá pro Palmeiras, com o elenco que tem, depender de um garoto de 17 anos, e foi o que aconteceu no ano passado. Aquela reta final, aquela chegada que o Palmeiras brigou pelo título brasileiro, era o Estevão desequilibrando o jogo. Então, assim, e aí ontem com o Estevão mal, com o Estevão muito bem controlado pelo Angelério, aí ficou muito mais difícil pro Palmeiras. O Palmeiras teve... Cara, pega só, depois que o Palmeiras fica com um a mais, perdão, tudo bem que o jogo ficou muito picotado, mas o Palmeiras não tem chance, cara. Qual chance que teve? Teve uma cabeçada do Flaco que a bola chegou lá, que foi a única... O Murilo que finaliza porque o Gustavo baixa a cabeça, deixa a bola passar ali dentro da área. O Gustavo baixou a cabeça, chegou pro Murilo, mas chegou no Exatamente, no segundo pau, né? E a cabeçada do Flaco, muito pobre. Ofensivamente, muito pobre. A gente vai então, falar assim, desse... tudo bem, o Abel não teve o Maurício, que era talvez o jogador que estava dando uma diferença ali do meio para frente, mas um Palmeiras muito pobre. E acho que tem aí uma execução ruim do Palmeiras e tem muito mérito do Corinthians, que se preparou para marcar o Corinthians nas pontas e forçar o jogo por dentro,
e por dentro o Palmeiras não conseguiu fazer nada.